Boa noite, irmãos. É uma alegria, mais uma vez, podermos nos reunir no domingo à noite, dia do Senhor, para podermos ouvir a voz do Senhor, para podermos ouvir aquilo que Ele tem para ministrar ao nosso coração, para falar conosco, para nos instruir, para nos consolar e para nos confortar. É um deleite para o nosso coração sabermos que Deus fala conosco. E Deus fala conosco de maneira muito especial, cada um à sua maneira, mas Deus de fato está falando conosco nos dias de hoje. Cada momento Deus está falando conosco e é um deleite, é um privilégio para o nosso coração poder ouvir a voz do Senhor. Sendo assim, eu queria te convidar, se você puder, para que abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura nessa semana do versículo 1 até o versículo de número 20. A porção que nos cabe, Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 20. Palavra do Senhor, queridos irmãos, em Êxodo capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo de número 20, a palavra do Senhor nos diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte,
porque estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Vamos orar? Deus bondoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Obrigado a Deus por esse momento que nós temos para nos reunirmos na Tua presença de maneira especial, pública, juntos. Obrigado pela comunhão que temos. Obrigado a Deus porque nesse momento o Senhor ministra nas nossas vidas de maneira muito especial. Obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, de compreender a Tua palavra, de aprendermos sobre ela, de entendermos a Sua vontade para as nossas vidas, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, ó Deus, pelos feitos das Suas mãos. Obrigado, ó Deus, por cada elemento desse culto. Obrigado mesmo por aqueles elementos que trazem uma certa confusão, que nos fazem agir de maneira mais precipitada. Até mesmo isso está a serviço da glória do Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Fala conosco, ministra ao nosso coração, Deus, com consolo, com conforto, mas também ministra ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, mesmo que tenhamos que ser exortados para isso. Fala conosco, muda as nossas vidas, nos impacta usando a Tua palavra nessa noite e em todos os dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, quando foi a última vez que Deus pediu alguma coisa para você fazer? Ainda, quando foi a última vez que Deus realmente falou com você de uma maneira tão impactante, tão explícita, que isso realmente mudou a sua vida? Conforme o tempo passa, nós somos instigados e também levados a uma vida de religiosidade, a uma vida de rotina, até mesmo em um Deus que nos garante viver em novidade de vida. Mesmo diante das promessas contínuas de Deus, mesmo diante da Sua palavra estar exposta e livre para ser lida por cada um de nós todos os dias, mesmo nós tendo perfeito acesso ao trono de Deus por meio da oração, mesmo nós sendo conduzidos ao Senhor, à vida da igreja, mesmo nós sendo chamados à proclamação do Evangelho por meio do ID, ou da grande comissão, se você preferir, mesmo nós tendo comunhão, mesmo nós podendo fazer muitas coisas ao Senhor, mesmo que a gente saiba tudo o que o Senhor já fez e tudo aquilo que Ele ainda fará, nós teimamos em continuar tendo uma vida religiosa, comum, normal, sem nenhuma emoção, vamos dizer assim. Mas a vida com Deus, irmãos, ela não foi feita para ser uma vida apenas de religiosidade. Ela não foi feita para ser uma vida vivida apenas pela rotina. Porque o nosso Deus não é um Deus de rotina, ainda que Ele traga algumas rotinas para a nossa vida, ainda que Ele seja um Deus de disciplina, mas Ele não é um Deus de rotina. Deus não age amanhã, ou melhor, Ele não vai agir amanhã como Ele agiu hoje. Mas Ele não agiu hoje como Ele agiu ontem. A forma de Deus agir muda, porque as nossas perspectivas de vida mudam conforme nós estamos passando os nossos dias. A forma que Deus falou com Moisés hoje, é claro, Deus pode falar dessa mesma maneira hoje, se Ele quiser. Mas Deus não age dessa forma. Deus sempre agiu de uma maneira sempre nova, a nos dar novas perspectivas, a demonstrar o seu caráter que não muda, a sua obra que não muda, mas ainda assim, dentro de todas essas possibilidades, o Senhor sempre age de maneira diferente com cada um de nós. A forma que Ele fala com você não é a forma que Ele fala comigo, a forma que Ele falou com Moisés não é a forma que Ele vai falar com qualquer um de nós. Deus está agindo sempre de maneira diferente, mesmo que seja diante de promessas que são iguais. O Senhor muda a sua perspectiva de ação, o Senhor muda o seu jeito de falar, o Senhor age de maneiras diferentes, porque nós somos diferentes. Nenhum de nós é igual,
Nenhum de nós age da mesma maneira. Portanto, Deus fala conosco de maneiras diferentes. Mas conforme o tempo passa, nós vamos nos esquecendo disso. E é a mesma coisa que nós olharmos para esse texto. O povo de Deus nessa época tinha se esquecido, de certa maneira, dos grandes feitos de Deus. Deus já não estava mais tão presente na vida desse povo, porque eles estavam debaixo de uma grande escravidão. Eles estavam passando por lutas grandes e terríveis, humilhação e perseguição. E diante dessas intempéries da vida, nós somos levados muitas vezes a esquecer o Senhor. Hoje, se nós olharmos para a Europa e perguntarmos para algumas pessoas de lá, eles vão dizer que a Europa hoje, ela já passou pelo cristianismo. Ou melhor, o cristianismo já passou por ela. Portanto, a Europa vive num tempo que é chamado de pós-cristão. Se esqueceram de Deus. Se esqueceram dos grandes feitos do Senhor do passado. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos ser levados a essa mesma realidade. E, no entanto, o Senhor nos preserva de tal maneira que Ele nos dá possibilidades, ferramentas, instruções, conselhos, que nos fazem perceber todos os momentos o agir dEle nas nossas vidas, e nos faz lembrar de que nós não estamos sozinhos, e de que por mais que nós tentemos esquecer o Senhor, por mais que a nossa vida seja levada para uma rotina, o Senhor sempre vai dar um jeito de impactar as nossas vidas, de fazer com que Ele seja lembrado pelo nosso coração, de fazer com que os feitos da sua mão, que o seu caráter santíssimo, sejam lembrados por nós. O Senhor sempre dá um jeito de impactar as nossas vidas de uma maneira tão ímpar, tão particular, tão extraordinária, que não importa se os feitos das suas mãos são imensos ou se são apenas em detalhes. Mas o Senhor age na nossa vida de uma maneira tão extraordinária que não é possível esquecer os feitos do Senhor. Mas para além disso, nós também precisamos lembrar que o Senhor não só não vai nos deixar esquecer do que Ele fez, do que Ele está fazendo ou do que Ele ainda fará. Mas o Senhor vai agir nas nossas vidas de uma maneira tão profunda, tão impactante, que essa ação dEle vai mudar quem nós somos. Vai transformar completamente a nossa perspectiva de vida. Nós estávamos indo para cá e agora estamos indo para lá. Muda completamente quem nós somos. E não fica apenas em nós. Mas quando nós somos impactados pelo que o Senhor faz, Ele também muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor. A ponto de muitas vezes mudar inclusive a sociedade que nós vivemos. Não apenas a forma como nós vivemos, mas também a sociedade, o mundo, o lugar onde nós vivemos. Moisés estava vivendo uma vida simples, apacentando um rebanho, pastor de ovelhas. Mas antes disso, Moisés tinha cometido um assassinato, no capítulo anterior, inclusive. Logo depois de ter sido livrado do Senhor, porque ele deveria ter morrido afogado, vamos chamar assim, mas logo depois disso, ele comete um assassinato. Esse assassinato que ele comete é até um assassinato, se você pensar pelo ponto de vista lógico, justo. Uma pessoa estava ferindo o seu povo, e ele vai lá então e se vinga. No ponto de vista humano, até justo. No ponto de vista de Deus, a justiça não pertence a nós, mas a justiça pertence ao Senhor. Então, nós estávamos aqui lidando com um homem que é um assassino. Um homem que estava pastoreando um rebanho. E este homem, então, se vê diante de uma situação extraordinária. Ele vê um lugar onde está pegando fogo, mas as plantas que estão ali não se queimam. E no meio do fogo tem um anjo do Senhor. Não é uma visão que a gente vê todo dia. Não é algo que nós estamos acostumados. Mas de fato é algo extraordinário. E com esse algo extraordinário, Deus então vem livrar o seu povo. E para livrar o seu povo, Ele vai usar uma pessoa de novo. Assim como Ele fez com Cristo, Ele vai usar
uma pessoa. Assim como Ele faz comigo, assim como Ele faz com você, em diversas situações da vida, assim como Ele fez com diversos homens e mulheres na história. Ele vem nos chamar. E Ele vem nos chamar para realizar a sua obra, para nos pedir algo. E nós estamos tão acostumados com os pedidos que Deus nos faz, que nós esquecemos da forma que Deus nos pede. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. Por isso, em primeiro lugar, eu queria lembrar os irmãos que antes de Deus pedir alguma coisa, antes de Deus agir nas nossas vidas ou na vida de outra pessoa, Deus sempre vai primeiro se relacionar conosco. Antes de chegar para Moisés e fazer um pedido, Moisés, você vai libertar o meu povo. Deus não chega assim. Deus não é direto ao ponto. Porque a ação de Deus nas nossas vidas e na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor, a ação de Deus na sociedade, na cultura, na vida da igreja mesmo. A ação de Deus, ela não está em primeiro lugar. Mas ela é o pano de fundo daquilo que Deus realmente quer. Quando nós olhamos para a ação de Deus, miraculosa, extraordinária, quando nós olhamos para como Deus impactou na história, como Deus moveu a sociedade, como Deus moveu as pessoas, como Deus preservou a igreja, como Deus estabeleceu as suas promessas e as cumpre, nós somos levados a pensar que o mais importante ao olhar para Deus é aquilo que Deus quer, a sua vontade. Ainda mais nós, presbiterianos, que agimos com base na soberania de Deus. Talvez uma das nossas doutrinas mais importantes, mais pregadas, mais faladas. Deus é soberano. E se Deus é soberano, Ele então estabelece a sua vontade, mesmo que nós não queiramos cumprir. Aí eu te pergunto, será que isso combina mesmo com o caráter de Deus? Será que essa forma de agir combina com quem Deus é? E a resposta é óbvia, não combina. Porque é claro, irmãos, que Deus nunca vai deixar de ser soberano. É claro que a vontade de Deus sempre será cumprida. Mas a questão não é a vontade de Deus, mas sim como ela é estabelecida nas nossas vidas. E a primeira coisa é que antes de estabelecer a sua vontade, antes de chegar para nós e dizer, olha, você tem que lutar contra este pecado, você precisa fazer tal coisa, eu estou te chamando para fazer tal coisa, para interagir nesse ministério, eu estou te dando tal dom, eu estou fazendo tal coisa e eu quero que você faça desta maneira ou daquela. Antes de fazer isso, Deus primeiro estabelece um relacionamento conosco. Ele estabelece uma relação de confiança. Uma relação que tem dois lados. Não é apenas o lado de Deus. Eu cheguei aqui, estou me apresentando e agora quero que você vá fazer tal coisa. Então vai. E seja o que Deus quiser, ou seja o que eu quiser. Deus não fala assim. Deus não age assim. Mas no nosso coração humano, quando nós nos deparamos com as coisas que nós não podemos mudar, com aquilo que está além e fora do nosso controle, a nossa cabeça sempre vai pensar assim. Bom, Deus é soberano, eu tenho que agir do jeito que Ele quer, eu não tenho escolha mesmo. Diante das intempéries da vida, diante das coisas que nós não temos controle, essa é a forma que a gente pensa. O nosso coração é tomado por esse sentimento. Não há nada que eu possa fazer. Eu oro, Deus não me responde. Eu peço, Deus não age. Mas nós esquecemos, irmãos, que as ações de Deus, elas têm um propósito. E não é simplesmente agradar a Deus, ainda que isso aconteça. Não é simplesmente glorificar a Deus, ainda que isso aconteça. Mas as ações de Deus, elas têm o propósito de impactar diretamente as nossas vidas. Deus não age simplesmente porque a sua vontade tem que ser estabelecida, mas a vontade de Deus é estabelecida por causa do seu relacionamento conosco. É o contrário.
E a nossa lógica sempre vai em direção oposta daquilo que Deus quer. Quando nós estamos diante da vontade de Deus, e principalmente se essa vontade de Deus é desafiadora para nós, nós vamos olhar para essa vontade de Deus como algo impossível. Mas nós esquecemos de olhar antes do impossível para o Deus que está nos chamando, para a forma como Deus está nos chamando. Dê uma olhada no texto do versículo 1 ao 6. A primeira coisa que acontece é que a vida de Moisés vai muito bem, obrigado, assim como a minha e a sua em geral. Ele estava lá de boa, suave na nave, tranquilão. E aí chega Deus do nada, do além, sabe-se lá vindo de onde, começa a queimar lá o mato, que é inclusive o símbolo da nossa igreja. E aí, Moisés, na curiosidade, é tipo filme de terror, já viu o filme de terror? Acontece lá, o pessoal está reunido no negócio, de repente eles veem um barulho lá fora. Aí o pessoal lá tem uma brilhante ideia, vamos lá ver o que está acontecendo? Não, você não vai ver o que está acontecendo. Você fica dentro de casa, de preferência armado. Moisés, não. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, irmãos, dentro do relacionamento com Deus, é que Deus nos chama a atenção. Deus é um Deus que chama a nossa atenção, para Ele, para as coisas que Ele faz, para quem Ele é. Deus realmente chama a nossa atenção. Veja, por exemplo, a sua conversão como foi. Mesmo que ela tenha sido simples, a atenção foi chamada de Deus para você. Deus chama a nossa atenção. Esse é um ponto fundamental da forma que Deus age. Por isso que a gente não pode usar da mesma lógica que nós temos na humanidade, na nossa humanidade, no nosso ser, aquilo que a gente acha certo ou errado, para julgar as coisas que Deus faz. Porque Deus sempre vai agir de uma maneira especial, particular. E dentro dessa maneira, Ele sempre vai chamar a nossa atenção. Então Moisés vai até lá, e aí Deus chega para ele e diz, olha, tire as suas sandálias, não se aproxime. Né? Tem um ritual para entrar na presença de Deus. Tem coisas que precisam ser feitas. E o que isso significa para nós? Significa, irmãos, que Deus está dando um propósito para aquilo que Ele está fazendo. Mas mais do que um propósito simplesmente na ação. Lembre-se que naquela época, em particular, principalmente no Oriente, ainda é assim. Quando você chega em algum lugar, quando você chega na casa de alguém, ou quando você vai para um lugar sagrado, um templo, ou alguma coisa do gênero, você precisa, ainda hoje, tirar os sapatos. É costume. E eu sei que até hoje alguns irmãos aqui, mesmo não sendo orientais, têm esse costume em casa. Da onde será que veio? Né? Mas o que Deus está dizendo para nós nesse sentido ao olharmos para o texto? Deus está simplesmente dizendo para nós um sentido de proximidade. Não é apenas o lugar santo, não é apenas uma questão de disciplina, não é apenas uma questão de você demonstrar santidade e santificação, mas é uma questão de proximidade. Aquele lugar precisava de santidade não por causa do lugar, não por causa da ação, mas por causa de quem estava ali. Quem estava ali era o Senhor. E quando nós nos achegamos diante de Deus, e quando Deus se achega diante de nós, isso traz proximidade. E é por isso que antes de chegar, Deus podia ter feito de tantas maneiras, irmãos. Ele podia simplesmente ter, sei lá, mandado um anjo, destruído o Egito inteiro e mandado seu povo embora. Ele podia ter feito de inúmeras maneiras. Mas Deus escolhe agir dessa forma, porque dessa forma Ele vai se relacionar com o seu povo. Não se trata apenas de ação, mas se trata de relacionamento. E é a mesma coisa que nós vemos na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, não é apenas a ação soberana de Deus em salvar, mas é em trazer proximidade. Por que Jesus precisava vir? Se Ele podia ter feito de outras maneiras. Porque Ele vindo nos faz ter um sentimento de proximidade com Ele. Ele também passou pelas coisas que nós passamos. Ele também esteve aqui. Ele também lutou contra o pecado.
Ele também foi oprimido, perseguido. Ele esteve no mesmo corpo que nós. Ele passou por todas as coisas que nós passamos. E isso traz para nós um sentimento de proximidade, ou pelo menos deveria trazer. Um sentimento de proximidade com Deus. Porque é isso que Deus quer desde antes da queda. Deus quer proximidade com o ser humano. Amizade, relacionamento. E não um relacionamento baseado no poder e na autoridade, mas um relacionamento baseado em quem Deus é, no seu caráter, na forma como Ele age, não na sua ação em si. Embora a sua ação seja de fato maravilhosa. Então, irmãos, em primeiro lugar, o Senhor quer proximidade com você, conosco. Ele quer proximidade. Mas Ele continua. Ele continua dizendo, a partir dessa proximidade, que Ele é aquele que Ele é. Eu sou. Eu não estou apenas. Eu não faço apenas, mas eu sou. Isso também traz essa mesma sensação de proximidade. Deus é. E aí, em segundo lugar, nós então temos a segunda forma que Deus age para nos lembrar de proximidade com Ele. Se Deus, em primeiro lugar, quer um relacionamento, em segundo lugar, Deus quer estar conosco. Ele quer estar, e nós vemos isso justamente Ele mesmo falando no versículo 12. Eu estarei com você. Não é simplesmente agir e ponto final. Vá e faça. Eu darei as ferramentas, vai lá e haja, faça. Pelo contrário, todo o processo, todo o tempo, toda a situação, toda a circunstância, Deus estava com Moisés, da mesma maneira que Ele está conosco. Hoje, ontem e sempre. Deus sempre está conosco. E mesmo assim, irmãos, nós continuamente temos a mesma sensação da ação de Deus, que Deus está sentado num alto e sublime trono, longe de nós. E nós podemos ver isso nas nossas próprias atitudes do dia a dia. Quando nós temos dificuldade de orar, como nós temos dificuldade de ler a palavra e sabermos que Deus vai falar conosco. A dificuldade que nós temos de estabelecer uma disciplina com isso. Sabe por quê? Porque nós queremos olhar para as coisas que nós temos que fazer, para as coisas que Deus faz, como um ato de disciplina. Como se nós estivéssemos no exército, 5 horas da manhã, toca lá os negócios, trombeta, sei lá o nome daquilo lá, toca os negócios e você tem que acordar. E se você não acordar, você vai preso, você vai ser castigado, os superiores chegam lá e erguem o colchão e te jogam para fora da cama, sei lá. Nós olhamos para Deus apenas como um Deus disciplinar, e não para um Deus que está conosco. Quando Deus nos pede para orar, para ler a sua palavra, para vir à igreja, para proclamar o evangelho, quando Deus nos pede para lutar contra o nosso pecado, para dizer não para a pecaminosidade do nosso coração, quando Deus nos fala para amar, para perdoar e para fazer tantas outras coisas, Deus não está estabelecendo nas nossas vidas um ato de disciplina, mas Ele está estabelecendo para nós um ato de estar perto de nós. Ele está estabelecendo para nós a mesma coisa que Ele estabeleceu para Moisés. Ele está estabelecendo, irmãos, pertencimento. Não é fazer o que Deus quer, é pertencer a Deus. A proximidade que nós temos com Deus nos leva ao pertencimento, à sensação, ao sentimento de pertencimento. Coisa que hoje está faltando muito no mundo onde nós estamos. E de maneira muito abrupta, muito profunda, as pessoas não se sentem mais parte das coisas. Veja, por exemplo, a política. Não vou falar nada sobre política, apenas um dado. Você viu, deve ter, imagino que reparado, que essa foi a eleição para prefeito que nós estamos ainda passando, foi uma das eleições que mais teve abstenção em Curitiba. As pessoas não querem participar, porque elas não se sentem parte do negócio. E é verdade, a gente não se sente parte de nada mesmo.
Às vezes a gente não se sente parte de nós mesmos, de tão estranhos que nós somos, de tão avessos que nós somos a nós mesmos, ou às vezes de tão avessos que nós somos do próprio Deus. Nós somos tão inimigos de nós mesmos, nós somos tão inimigos das pessoas, que nós não nos sentimos mais parte de nada. Não sentimos parte na política, não sentimos parte dentro de casa, dentro do casamento, como filhos, como pais, como parentes. Nós não sentimos mais pertencimento no trabalho, nós não sentimos mais pertencimento aos amigos, nós não sentimos pertencimento nem mesmo na igreja. E aqui eu faço um parênteses para fazer uma rápida pastoral. Irmãos, a gente não quer que as pessoas venham para a igreja. A gente não quer que as pessoas se sintam bem aqui. A gente quer que as pessoas se sintam parte daqui. Que elas pertençam a esse lugar. Não ao lugar em si, né? A estrutura do lugar, mas as pessoas que estão aqui. Então não adianta as pessoas virem e nós atendermos ela bem, nós recebermos elas bem, porque não é isso que a gente quer. A gente não quer que a pessoa venha e vá embora. A gente quer que ela venha e ela se sinta tão parte desse lugar, que quando ela sair, ela olhe para trás e fala, mas por que está acabando tão cedo? Não dá para ficar um pouquinho mais? Nós precisamos, irmãos, entender que Deus não está apenas nos chamando para agir, para fazer algo, para uma vida de disciplina, mas Ele nos chama para uma vida de pertencimento dEle para conosco e de nós para com Ele. Pertencimento é o sentimento que Deus quer colocar no coração de cada um de nós. Nós pertencemos ao Senhor. E o que Deus faz pertence a nós. Não no sentido arrogante da palavra. Não como esses falsos mestres, falsos pregadores tentam colocar, se você é filho de Deus, você pode tudo. Não é nesse pertencimento. O pertencimento é em saber que dentro do poder de Deus, Deus vai fazer o melhor para nós. Porque nós pertencemos a Ele, isso basta. Nós somos filhos dEle, isso basta. Ele já salvou as nossas vidas, isso basta. O céu está aberto a todo aquele que crê, isso basta. O sangue de Cristo já nos perdoou dos nossos pecados, e isso basta. Porque nós já pertencemos ao Senhor. E a mesma coisa que tem nesse texto para com Moisés. Primeiro Deus o chama para perto. Depois Ele dá uma sensação de pertencimento. Eu vou com você. Eu sou, eu estou. E eu estarei. O eu sou aqui, ele tem um sentido eterno. Não apenas numa situação ou numa circunstância, mas é eterno. Ele sempre estará. Em cada momento. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender, em segundo lugar, que Deus está conosco e que nós pertencemos ao Senhor. E esse sentimento de pertencimento, ele precisa fazer parte da sua vida. E é algo que nós não estamos conseguindo fazer sozinhos. Hoje nós queremos pertencer às coisas por meio de terceiros. Como é muito fácil se relacionar, como é muito fácil fazer as coisas, tudo é muito perto, tudo é muito rápido, nós estamos perdendo a capacidade de pertencer. Então assim, se eu não vir para a igreja, tenho culto lá online. Menos hoje. Né? Tenho o culto online. Então, você já veja que falha as nossas perspectivas de vida. Aí, eu quero pertencer à minha família por causa dos meus pais. Eu quero pertencer à minha família por causa dos cônjuges. Eu quero ter esse pertencimento por causa dos filhos. Eu pertenço à igreja por causa do pastor. Eu pertenço à igreja por causa do conselho. Eu pertenço ao lugar por causa das minhas obras. Por causa do que eu faço. Eu pertenço a mim mesmo, muitas vezes, não por causa de quem eu sou, ou por causa de Deus, mas eu pertenço a mim mesmo, muitas vezes, por meio do psicólogo, por meio dos remédios, por meio das terapias, por meio das amizades. Nós não estamos pertencendo, e esse sentimento está falhando, não por causa de nós,
Mas esse sentimento está falhando porque ele está sendo depositado no lugar errado. O sentimento de pertencimento, ele só pode ser depositado no Senhor. Porque é o Senhor que está presente conosco todo o tempo. E da maneira mais profunda, porque Ele habita por meio do Espírito dentro do nosso coração. Deus não simplesmente está conosco, no sentido de estar ao nosso redor, por exemplo. Mas Deus está conosco de uma maneira tão profunda, porque Ele está dentro de nós. E em terceiro lugar, apenas, se Deus se relaciona conosco, se Deus está conosco, então Deus age conosco. Não simplesmente age para fazer ou para realizar. Mas a ação de Deus, ela é construída para que nós possamos participar dessa ação. Deus podia mandar hoje um anjo, não precisava ser o carequinha de óculos. Não precisava. Ia ser bem mais bonito, inclusive. Deus podia mandar um anjo. Por que ele não manda? Por que é com a gente o negócio? Por que nós temos que ter os professores de escola bíblica? Por que nós temos que pensar a vida da igreja? Por que nós temos que fazer as coisas juntos? Se Ele podia agir de outra maneira. Mas é porque a ação de Deus, ela tem como objetivo a participação. Deus age junto conosco, ou nós agimos junto com Deus. É por isso que Deus chama as pessoas, é por isso que Deus enviou o Senhor Jesus. É por isso que Ele faz com que a igreja viva em comunhão, e é por isso que existe o seu povo. É por isso que existe a igreja, que é o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Porque Deus quer agir conosco, e não simplesmente por nós. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para o agir de Deus como se nós não fizéssemos parte disso. Como se esse agir de Deus não fizesse parte das nossas vidas. Como se isso não nos impactasse. Como se Deus fosse indiferente à nossa vontade, ao nosso jeito. Como se Deus fosse indiferente à nossa realidade, ao nosso estilo. Pelo contrário. Deus age de maneira tão perfeita, tão miraculosa, tão extraordinária, tão próxima de nós, que a ação dele faz com que nós sejamos participantes do que ele está fazendo. Deus abre espaço na sua ação, Deus abre espaço no seu modo de fazer, Deus abre espaço na sua vontade, para que nós possamos participar da sua vontade. Nós somos coparticipantes de Cristo, nós somos coparticipantes da vontade de Deus na igreja, nós somos coparticipantes da vitória de Deus, nós somos coparticipantes na luta contra o pecado, porque nós não conseguimos lutar sozinhos. Então, por causa da vontade de Deus, Ele age nas nossas vidas para que nós possamos lutar juntos, para que Ele possa nos capacitar. Só que Deus não nos capacita simplesmente estalando o dedo. Ele nos capacita agindo em nós, estando conosco, sendo conosco, caminhando conosco, falando conosco, abrindo portas, nos dando as ferramentas, nos ensinando e capacitando a usar. É por isso que muitas vezes, quando nós lutamos contra o pecado, é por isso que muitas vezes, quando nós enfrentamos lutas e dificuldades, nós não sabemos como agir. É por isso que muitas vezes, quando enfrentamos as lutas, nós não conseguimos passar por elas. Porque nós queremos passar por essas lutas, em primeiro lugar, do nosso jeito. Não funciona, não dá certo. Em segundo lugar, nós queremos passar por essas lutas sozinhos. Também não funciona, não dá certo. Em terceiro lugar, nós queremos aprender a passar pelas lutas, para que nós possamos usar esse conhecimento apenas para nós mesmos. E de preferência, se a gente puder, que ninguém saiba que a gente passou por uma luta, por uma dificuldade. Quando a ideia de Deus é exatamente o oposto. Primeiro, Deus se relaciona conosco. Depois, Deus se torna conosco. E depois Ele age conosco. Ou seja,
toda a ação de Deus, ela sempre tem como objetivo ampliar as nossas fronteiras, ultrapassar o nosso eu particular e ser desenvolvida para que, a partir da forma que Deus age conosco, a partir do resultado da ação de Deus nas nossas vidas, nós possamos impactar outras pessoas. Não é assim com a conversão? Para que Deus nos converte? Ele não podia simplesmente chegar para nós e falar assim, olha, você vai para o céu, você não, você vai, você não, você sim, você não, você vai, você sim, você não. Ele podia fazer unidunité. Podia. Por que Deus age pela conversão? Porque a partir do momento que Deus age na minha vida, eu me converto, eu conheço o Senhor, eu inicio um relacionamento com Ele, ou Ele inicia um relacionamento conosco, eu me torno parte de quem Deus é, há o sentimento de pertencimento, Deus começa a agir na minha vida começa a ser mudada. Então o que nós vamos fazer? Ide. Portanto, fazei discípulos. Essa é a ação de Deus. Ela sempre vai nos levar para agir outras pessoas, com outras pessoas, em outras pessoas. Ela é sempre uma ação que visa o coletivo, do individual para o coletivo, do coletivo para o coletivo. Ela não é uma ação que apenas é individual, ainda que os impactos dela possam ser também individualizados. Afinal de contas, Deus age de maneira particular com você e comigo. Mas esta forma de Deus agir, em particular, ela visa sempre o outro, o próximo. E é por isso que existe igreja, irmãos. É por isso que existe o povo de Deus. É por isso que a gente se reúne. É por isso que existe o ID. É por isso que Deus age da forma como Ele age. Porque Deus quer que a gente se relacione com Ele. E ao nos relacionarmos com Ele, nós nos relacionamos melhor com as pessoas, com a sociedade, conosco mesmo. Ao pertencermos ao Senhor, nós também conseguimos fazer com que as outras pessoas também sintam pertencimento. E quando Deus age nas nossas vidas, a ação de Deus não é particular simplesmente para te salvar. A ação de Deus é para que a forma, o impacto dessa ação na sua vida, transforme a sua vida, sim, mas também haja e interaja com as pessoas que estão ao seu redor, com a sociedade, com o seu trabalho, com a escola, com a universidade, com o pensamento, com as ideologias, com a política, com o seu lar, com tudo. Porque é assim que Deus quer agir. E para concluir, depois que o texto acaba, no versículo de número 20, nós podemos entender então que Deus realmente quer agir de uma maneira magnífica, poderosa, extraordinária. Mas o extraordinário da ação de Deus não é simplesmente a obra da sua mão, ainda que ela seja extraordinária. O maravilhoso, o extraordinário, o mais glorioso da ação de Deus é como ela impacta o mundo. É como ela impacta as pessoas. É como as pessoas ficam, sentem depois da ação de Deus. Por isso, irmãos, quando Deus age de maneira soberana, Ele não está simplesmente colocando uma disciplina na sua vida. Quando você responder a pergunta que eu fiz no começo, qual foi a última coisa que Deus te pediu? Você não precisa responder que Deus te pediu tal coisa ou tal coisa. Mas o que Deus realmente te pediu é que antes dele agir, antes de ele realizar a vontade dele, antes de você cumprir o que ele quer que você cumpra, você primeiro precisa se relacionar com Deus. E você primeiro precisa entender que Deus é com você. Segundo, você deve entender que Deus é com você. Em terceiro, você deve entender que você pertence ao Senhor. Só então você vai poder desfrutar junto com Deus do que Ele está fazendo. E não simplesmente como um ato religioso ou como um ato de disciplina. Que assim, Deus nos abençoe a perceber que a ação dEle não nos leva à disciplina espiritual apenas. Mas a disciplina espiritual é construída por causa do relacionamento que nós temos com o Senhor.
antes daquilo que nós temos que fazer ou daquilo que Deus vai fazer. Amém? Se você puder, quero te convidar para se colocar em pé. Nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Vamos ministrar logo depois. Até me perdi aqui por um segundo. Fugiu a palavra. Eu vou ministrar a bênção. Depois nós vamos cantar um amém tríplice. E aí eu vou pedir para que você se sente mais um pouquinho, tome o seu lugar, para que nós possamos chegar ali até a porta e aí possamos cumprimentar os irmãos. Mas depois não vá embora não. Depois que você descer, fique mais um tempinho por aí. Compartilhe daquilo que Deus falou com você, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está te pedindo. Que nós possamos juntos contemplar quem Deus é e o relacionamento que nós temos com Ele. Deus bondoso, obrigado a Deus pelo teu amor, pela tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor tem ministrado de uma maneira tão extraordinária nas nossas vidas, que nós podemos contemplar as obras do Senhor não apenas como um ato de disciplina, como um Deus que está sentado num alto e sublime trono distante, longe de nós. Pelo contrário, o Senhor está aqui, neste exato momento, dentro de nós. A tua presença pode ser sentida e compreendida entre nós e por nós. Obrigado a Deus pela ação do Senhor, obrigado porque o Senhor se relaciona conosco, obrigado porque nós pertencemos ao Senhor, obrigado a Deus porque o Senhor está conosco e o Senhor age nas nossas vidas e o Senhor age juntamente conosco. A ação do Senhor não está distante apenas da nossa vontade, não está distante daquilo que nós queremos, dos nossos desejos ou do nosso estilo de vida. Pelo contrário, a ação do Senhor visa nos trazer cada vez para mais perto do Senhor. Por isso nós clamamos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue agindo, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, para que possamos compreender a vontade do Senhor, possamos compreender a forma que o Senhor age, possamos entender as bases de como o Senhor age, possamos entender muito mais do que a ação do Senhor, ou para muito mais do que a ação do Senhor. Possamos entender o tamanho da proximidade que o Senhor quer ter conosco por causa da ação do Senhor. Ministra nas nossas vidas, consola o nosso coração, porque de fato, ó Deus, a tua vontade muitas vezes vai nos ensinar a andarmos para longe da nossa vontade, mas para perto da sua. E muitas vezes o nosso coração é impactado por causa disso, muitas vezes por causa do pecado, o nosso coração se distancia ou quer se distanciar do Senhor por causa disso. Mas pelo contrário, nos leva para cada vez mais perto do Senhor, age de maneira cada vez mais intensa, mais poderosa, mais particular, para que possamos não apenas entender o que o Senhor está fazendo, mas para que possamos entender que antes de fazer, o Senhor está se relacionando conosco, e nos levando para perto do Senhor, e nos levando a um pertencimento ao Senhor. Cuida do nosso coração nesse sentido. Abençoa as nossas vidas. Continua falando conosco. Continua ministrando quem o Senhor é. O tanto que o Senhor quer estar próximo de nós e o quanto o Senhor quer estabelecer a sua vontade. Nos ajuda a compreender tudo isso. E nisso tudo, nos dá uma semana de descanso, uma semana de vitória do maligno, uma semana de vitória contra os nossos pecados, nos ensinando a desfrutar de um relacionamento profundo, intenso e particular com o Senhor. Cuida de nós, cuida de cada um de nós em particular, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor, seja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Tome o seu lugar mais um instantinho, enquanto nós nos achegamos à porta, e que assim Deus nos abençoe.